Olá, muito boa noite e bem-vindos ao programa Os Antifrágeis. Hoje é quinta-feira, dia 25/5 e são 7 horas, quase 7h20 aqui na Faria Lima, na Infomoney. Fala, Richard, como é que tá? Tudo bem, Roxo? Tudo jóia? Tudo jóia. Gente, esse programa a gente fala sobre o Taleb, a gente fala sobre a obra dele, principalmente o livro chamado Antifrágil. É o nosso 16º programa. O programa tem tido cada vez mais audiência, né, Richard? Nós estamos muito animados. Muito obrigado aí, né, pela espetacular audiência aí. E se a gente for comparar aí de toda a mídia aí no Facebook que faz lives, olha, Roxo, nosso programa aí é um dos que tem mais audiência. Quem diria, né? Um programa sobre filosofia, né? Que fala sobre matemáticas tão esquisitas e conceitos tão antinaturais, né? E hoje nosso programa é um blockbuster, né? Um programa totalmente, até com um título bem sensacionalista, mas verdadeiro, né? E vai ser muito legal fazer. Uma semana depois daquele programa da semana passada em que a gente veio aqui, contou um pouquinho do caos, mostrou para vocês que é assim mesmo, que tá na teoria, que essas coisas vão acontecer várias vezes. Hoje a gente volta a uma espécie de normalidade, é claro, o caos tá aí, ele não acabou. Gigantes de 50 metros nunca vêm sozinhos, isso é uma coisa que a gente aprende com o Taleb, com o Mandelbrot, mas de qualquer maneira, enquanto a semana tá parada, não tá calma, tá todo mundo muito nervoso, mas ela tá parada, a gente segue o nosso caminho, o nosso assunto, e hoje a gente vai falar de investimento para valer, a gente vai falar sobre Jorge Paulo Lemann e as estratégias do Warren Buffett e como prever o futuro, um programa muito legal, e o programa a gente se baseou na página, a partir da página 400, 402, que é o assunto Efeito Linde. O livro é o livro 6, que é a via negativa, e o capítulo 20 chama Tempo e Fragilidade, né? Richard, conta um pouquinho qual que é o tema de hoje, então, explica. Então, hoje é uma continuação daquele programa que a gente viu o conceito do efeito Linde e a sua aplicação prática, e hoje a gente vai ver um exemplo do método Warren Buffett e do Jorge Paulo Lemann, que eles utilizam para prever o futuro. Então, hoje a gente vai fornecer ferramentas aí para a turma aí aplicar nos seus investimentos. Exatamente. É muito divertido porque dois caras que não acreditam em previsão, que seguem um cara e fazem um programa sobre o livro de um cara que também não acredita em previsão, e falando de investidores tão tradicionais, tão capitalistas antigos, e a gente conseguindo criar essa ponte entre as estratégias e as ideias. Porque independente de onde vem a pessoa, se as ideias estão alinhadas, se elas estão certas, elas funcionam, né? Com certeza. Então, independente, eles não são amigos, provavelmente nunca se conversaram, mas têm ideias e estratégias parecidas. Estamos dizendo do Taleb e da turma do Buffett mais o Lemann. Os dois, Lemann e Buffett, são muito amigos, né? Bem amigos. Então, quais são os assuntos do dia, Richard, por favor? Então, hoje no nosso sumário aí, a gente vai falar, recapitular um pouco o que é o efeito Linde, né? Para quem não assistiu o último programa, um resuminho. Depois, como prever o futuro, olha só, hein? Taleb, o nosso método não preditivo, a gente falando em prever futuro, a gente vai explicar direitinho. E o método propriamente dito, né? Do Warren Buffett e do Lemann. Exatamente. Muito legal. Então vamos seguir o nosso programa. A gente também preparou outras coisas, tem alguns quadros. A gente percebeu, pode voltar para a gente aqui, Luquinha? A gente percebeu na semana passada que quando vem um problema, um caos, as pessoas estão perdidas. Porque esse não é um assunto do dia a dia. As pessoas não gostam de falar de coisas ruins, não gostam de falar de problemas. E aí quando aparecem, elas querem aprender tudo e entender tudo de uma hora para outra. Então, a partir dessa semana também, a gente tem um quadro chamado Investimentos Antifrágeis, em que a gente vai começar a ensinar para vocês uma coleção de ferramentas e ideias que eu e o Richard, a gente vem aplicando paralelamente nas nossas vidas e todas baseadas aí em ideias de gente como Warren Buffett, teoria das redes e, é claro, o Taleb. Como é que foi a semana do Taleb, e Richard? Conta pra gente o que é esse fortão aí. Esse fortão aí, ele tá fazendo uma análise, né, de Mostra pra gente, Luquinha, diferentes personalidades, né, o Skin in the Game. E um fato curioso também da semana do Taleb, além dessa imagem, é um tweet agora, que se vocês olharem lá na conta do Twitter do Taleb, que ele está provocando mais uma vez o grande gênio do xadrez, o Kasparov. Ele falou, olha,
Se você quer deixar o seu filho que perdeu uma partida de xadrez um pouco mais alegre, mostra os tweets do Kasparov, principalmente ele falando de geopolítica, que a gente mostrou o conceito da transferência do domínio. Não é porque você é um grande gênio de xadrez que você vai transferir esse domínio para outras áreas do conhecimento e ter o mesmo sucesso. Ainda mais se são áreas limitadas, como é o caso do xadrez. E nesse caso, ele fala bastante sobre musculação, sobre isometria, então ele está mostrando esse cara forte e falando sobre diferentes tipos de pessoas e forças e como ganhar força. São estudos de ideias que ele vem desenvolvendo. Agora, a gente volta para dar uma pincelada no que era aquele conceito do efeito Lindy, porque foram 2 semanas atribuladas, a gente já não se lembra muito mais do conceito, então o Richard vai explicar de novo para a gente o que é o efeito Lindy, para depois a gente dar uma continuidade e dar um salto para usar a ferramenta, né? De uma forma bem resumida, até antes de ler esse trecho, né? O efeito Lindy trata de coisas que estão sobrevivendo à família da desordem. Então a família da desordem visita, aquilo que é frágil vai se rompendo, vai desaparecendo e vai permanecendo determinadas coisas, processos, e a tendência é que esses processos eles durem mais o tempo que eles já duraram. Então se eles já estão durando aí algo que já dura 500 anos, então pelo efeito Lindy a tendência é que dure mais 500 anos e a cada dia que ele vai sobrevivendo ele não se extingue, a gente espera que ele dure mais um dia a mais. E aí tem o trecho, né, que fala: a antifragilidade implica, ao contrário do instinto inicial, que o velho é superior ao novo, e muito mais do que se pensa. O tempo saberá mais sobre suas fragilidades e o destruirá quando necessário. É exatamente isso. Então a gente sempre lembrando a importância do antigo, né, das sabedorias, porque se a gente está aqui é porque alguém nos trouxe até aqui. Exatamente. São esses antigos e eles sobreviveram, por isso que eles têm muita sabedoria, mas sabedoria prática, né, heurística, isso que é muito legal. Então, conta pra gente de novo, Richard, aquela divisão que a gente que criou, né, essa divisão. Vou mostrar pro Taleb no fim do ano, ele vai gostar bastante. 3 tipos de organismos e coisas, né? Pra gente entender o efeito Lindy, né, você tem coisas que são perecíveis, elas são frágeis ao tempo, então elas envelhecem e morrem. Então ela já nasce e já está condenada à morte, em algum momento ela vai ser extinta, é o perecível. E você tem 2 tipos de não perecível. Não perecível, ele sobrevive ao efeito tempo, ou seja, ele não envelhece. Só que você tem um não perecível que ele não envelhece, mas ele desaparece por ato da fragilidade. Então ele se torna frágil e acaba desaparecendo. Outros membros da família da incerteza, isso, né, o caos, a desordem, o estresse, eles vão lá e eles agem sobre esse tipo de coisa, de organismo, que é não perecível, não é frágil ao tempo, mas é frágil a esses outros itens e acabam se rompendo. Exatamente. E quebrando. E aí existe um cara especial aí que é o Lindy. É o não perecível efeito Lindy, que é o quê? É aquele que se beneficia com todos os membros da família da desordem. Então, ele além de não envelhecer, ele se beneficia com todos os elementos da família da desordem. Que como o Roche falou, volatilidade, entropia, incerteza. Então, o efeito Lindy aí é algo que já está sobrevivendo há muito tempo e tende a continuar sobrevivendo muito tempo. É uma provocação que eu faço no slide, até para a gente se exibir um pouquinho. A gente fala que o cara que é perecível, ele é short theta, né? Para quem vai fazer o nosso curso avançado de opções vai entender o que é ser vendido em theta. O cara que é não perecível, ele é ou neutro em theta, ou ele é até long theta, mas ele é short no resto, então a gente chamou aí de short gama. E o não perecível ele é tão especial que ele é long tudo. Tudo faz bem para ele e é claro que por isso ele é muito raro. E aí é aí que a gente vai ligar o Lehman e o Buffett com as ideias do Taleb. Por quê? Porque as empresas, as marcas, os ativos que esses caras buscam para comprar são esse tipo de ativo. Então, sob o efeito Lindy. São esses que melhoram com o tempo. Envelhece ao contrário. Envelhece ao contrário. Então vamos continuar mostrando aí que Lindy, a origem é essa delicatesse que fica lá em Nova York. Surgiu com o Albert Goldman, né? Que ele cunhou o primeiro termo, que é onde os comediantes se reuniam. Aí depois você teve a parte matemática desenvolvida pelo Mandelbrot. E depois você teve a evolução
do conceito aí para o perecível e não perecível, que foi o Taleb. Pode voltar aqui pra gente? Eu acho que uma característica muito legal que o Richard deve estar acostumado a observar, e eu também, é a vantagem do nosso profeta estar vivo e extremamente ativo. Ele vai evoluindo. A maneira como ele explica o Lindy no livro é absolutamente diferente e pior e fragmentada do que ele explica hoje. Quem lê no livro do Antifrágil, o Efeito Lindy, e está assistindo os nossos 2 programas, vai querer dar um grande abraço na gente quando encontrar e falar muito obrigado que vocês conseguiram tornar muito didático. De entender lá, né? Só dar um alô para a galera antes. Vamos interagir. O Gabriel Torquato, o Fernando Queiroz aí falou pra gente dar um alô lá pra Moral, Ujos, Ceará, Marcos Marcondes, Bruno Souza, Amanda Ramos, Cris Bernick, Davi Araújo, Mária Andrade, Thiago Cheque, Gesiel Silva. Então, um grande abraço para vocês. Se tiverem comentários, dúvidas, podem interagir com a gente aqui que eu vou lendo e vou comentando, junto com o Roxo, respondendo. É isso aí. Richard, a pergunta de $1 bilhão. Como prever o futuro? Como prever o futuro? Normalmente, esse pessoal que se diz especialista em futurologia, né, futuristas e tal, eles começam a imaginar o mundo como se fosse aquele desenho do Jetson, não é? Vai ter um carro voador, aí fica colocando objetos que não existem. Adicionando. E eles tentam. Aí chega o seu Nassim Taleb, né, o grande filósofo, e fala, olha, não é o caminho. O caminho é através da via negativa. Então, a forma de você prever o futuro é simplesmente você entendendo aquilo, identificando aquilo que é frágil e sabendo que o que é frágil ele vai se romper e vai se extinguir. Ou seja, no futuro ele não vai existir. Então, é mais fácil você prever o futuro como? Determinando aquilo que não existirá no futuro. E aí tem o trecho aí, né, Roxo? Pode ler pra gente. Simplesmente retirar do futuro, subtrair dele o que não pertence aos tempos vindouros. Via negativa. O que é frágil acabará por se romper. E felizmente podemos apontar com facilidade o que é frágil. O que é atualmente frágil será substituído por outra coisa, é claro. Mas essa outra coisa é imprevisível. Então é isso que é interessante. Volta pra gente aqui, Luquinha. Ele não consegue, nem a gente, porque o futuro é opaco nesse sentido, saber o que será criado ou adicionado. As invenções malucas que nós teremos, a gente não é capaz de prever, porque isso é impossível. Mas reconhecer na atualidade as coisas que são frágeis e que provavelmente não existirão mais, é algo relativamente fácil de fazer. Vamos continuar contando aqui que vocês vão entender mais ou menos. Mas uma frase do Warren Buffett, por exemplo, que mostra muito bem é: quando inventaram o carro, a gente não sabia qual era a indústria de carro que ia dar certo, porque tinha 200 indústrias de carro. Mas ele sabia a indústria que ia dar errado, que era de carroça. Então ele falou, se você tivesse choteado a indústria de carroça, você teria ganho muito dinheiro. E é exatamente disso que ele está falando. Exatamente. Dá para saber quem vai se prejudicar. Legal. E aí, aprendendo a subtrair, né, que é essa outra parte que faz parte de como prever o futuro. Então, ao invés de colocar coisas no futuro, para prever o futuro, a gente tem que tirar coisas. Exatamente. Esse é o poder da via negativa, né? Nas projeções do futuro, quase tudo que foi imaginado nunca ocorreu, exceto por algumas histórias excessivamente exploradas, como a máquina a vapor de Hero, de Alexandria, ou o tanque de guerra de Leonardo da Vinci. Talvez haja um viés de seleção. As pessoas que se dedicam a produzir tais relatos do futuro tenderão a apresentar uma incurável e irremediável neomania, o amor pelo moderno como um fim em si mesmo. O Roxo, que é um grande especialista aí em neomania, né? Eu acho muito interessante esse conceito, e a gente vê vários pensadores atuais, especialmente na Califórnia, que é um lugar ótimo, e lugares de tecnologia. E ele vai explicar agora nesse próximo slide como esse erro acontece. Por que que a gente se concentra tanto naquilo que está se mexendo e mudando e esquece de ver as coisas que estão com a gente há milhares de anos e que provavelmente por conta disso continuarão, né? A gente não presta atenção nelas, né? Exatamente. Então conta pra gente como é que erro que é esse. Considerar o presente como um padrão e em seguida especular o futuro adicionando novas tecnologias e produtos a esse padrão e qualquer coisa que faça sentido, tomando por base uma interpolação de acontecimentos passados. Em resumo, em nossa análise o futuro será habitado por nossos desejos, tecnologizado em excesso, e vamos subestimar invenções simples como a rodinha
das malas da viagem. Então, como eu dei pode voltar para nós, como eu dei o exemplo aí, quando pensa em prever o futuro, já vem na cabeça aquele desenho do Jetsons, né? Que tem o robô lá, tudo voador, você vai acrescentando objetos que você acha que vão existir, mas esse não é o caminho. O caminho para você prever o futuro é muito mais simples. É simplesmente você atuar pela via negativa, ou seja, remover aquilo que é frágil, porque o que é frágil, ele não vai passar no teste da família da desordem e não vai existir. Vale a pena ler essa parte toda do livro com calma, porque é um insight incrível. E assim, muita gente acha o Taleb pedante, prepotente, pessimista, e não é a imagem certa. Não. Ele mostra, por exemplo, que ao tirar todas as fragilidades e aquilo que não é bom na nossa vida, a imagem do futuro é uma imagem muito legal. A tecnologia, como a gente tem visto, ela não vai aumentar, ela não vai ser cada vez mais visível, ela vai ser cada vez menos visível. Exatamente. Compare aquele computador que tinha 24 bits, 50 bits, era uma sala, né, e que era uma sala enorme, um andar de um prédio, e compara com o celular hoje que está escondido aqui, ninguém está vendo o nosso relógio, porque está escondido, de tão pequeno que ele é. Então, a tecnologia e o que vai prevalecer vai sumir. Né? O celular vai estar dentro do nosso cérebro e isso é legal, muitas janelas, muita natureza, então talvez a gente tenha no futuro até um ambiente mais natural, mais arborizado, mais simples do que é hoje. E um outro exemplo incrível que ele dá, por exemplo, é a bicicleta. Todo mundo está prevendo carros voadores aí. E o que está na moda mesmo é a bicicleta, as cidades todas investindo em bicicleta, que é uma coisa super antiga, né? Então, o erro elementar é a incapacidade de subtrair o frágil, focando em uma abordagem aditiva do futuro. Todo mundo que tenta olhar o futuro tenta ver o que vai ter e esquece de ver o que vai sumir. Um viés mental de superestimar a tecnologia, percebendo mudanças, mas não percebendo o estático. Nós vamos explicar um pouco melhor agora. Essa é uma das partes que eu acho mais simpáticas, mais interessantes, um dos melhores insights do livro, para mim, pessoalmente, que é, o Taleb convida a gente mais ou menos a entrar num restaurante e ele pergunta, primeiro, será que esse restaurante vai sobreviver daqui 500 anos? Será que existirão restaurantes ainda? Primeira pergunta. Segunda pergunta, olhando para dentro do restaurante, o que a gente é capaz de prever com certeza que haverá? E aí, quando você não está treinado nesses jogos mentais do Taleb, você vai falar, talvez não tenha restaurante, seja substituído por alguma outra coisa e tal. E mais do que isso, lá dentro você vai ter só coisas do Ferran Adrià lá no El Bulli, né? Que é só coisas... cozinha molecular. Parece comida espacial, né? Aquelas cápsulas, né? Pílulas e coisas malucas que você pode inventar, robôs que servem à mesa e tal. Quando? Diante da ferramenta do efeito Lynch, que a gente sabe que coisas que permaneceram há muito tempo com a gente, provavelmente permanecerão, no mínimo, pelo mesmo tempo, quer dizer, cada ano que alguma tecnologia ou alguma coisa continua existindo aqui na face da Terra, provavelmente ele ganha mais um ano de vida, então ele envelhece ao contrário. Como é que a gente responde? Vai ter restaurante daqui a 500 anos? Quanto tempo já tem restaurante aí na história da humanidade, né? Tavernas aí de... Quanto tempo que o ser humano sai para comer fora, né? Com certeza daqui a 500 anos vai ter restaurante garantidamente. Então. Cadeira, mesa, isso. E aí taça. Entrando lá, o que vai ter? É isso que você está falando. Com certeza não dá para saber as maluquices que vão inventar, é impossível, mas cadeira, qualquer foto, qualquer desenho que você vê de milhares de anos atrás... O cara vai sentar, já tinha cadeira. E era até uma cadeira maior, a cadeira tá ficando menor e mais simples. Talher tem milhares de anos também, vai ter. Copo vai ter, mesa vai ter, porta vai ter, janela vai ter, com certeza. Então dá pra gente prever um restaurante daqui a 500 anos, o que vai ter lá. E com certeza, muita coisa ruim vai sumir, né? Com certeza. O El Bulli foi considerado o melhor restaurante do mundo durante alguns anos, saiu de moda, porque ninguém consegue comer aquilo durante muito tempo. É muito simpático, muito interessante, muito inspirador, mas não é uma comida boa. O cara ainda quer ver o peixe com cara de peixe, o frango com cara de frango no teu prato, né? Não, e o próprio Adrià, hoje tem outro restaurante lá bem mais tradicional, né?
Agora começou, né, a parte divertida. Antes só mais uns Olha lá, recados. como é que é? Não, antes vamos falar do Jorge Paulo Lema e do Buffett, né? Vamos contar um pouquinho do que é um capitalista à moda antiga, com alma mesmo, de verdade, sem medo de ganhar dinheiro, sem vergonha de ganhar dinheiro, mas tendo ética, né? Tendo um valor, uma fibra moral muito alta. Mas conta pra gente um pouquinho como é que tá a interação aí. O Renato Bento de Oliveira aí, ele elogia, falou muito bom o programa, obrigado, Renato. Nájela Linhares, o Márcio Quadros está pedindo para o programa também ser publicado no YouTube. E o Gabriel Rodrigues, ele faz um comentário bem divertido. Além de bilionários, os caras são a mãe de Ná também. Aí a gente vai mostrar, na verdade é isso, você tem que remover o que é frágil e você consegue enxergar à frente do que adicionando coisas. Exatamente. Então, os dois se conheceram, para vocês terem uma ideia, já um flavor do que a gente vai falar, na década de 80, no final da década de 80, que ambos eram conselheiros da Gillette, de uma empresa norte-americana secular. Né? Uma empresa que tem um século. Então, olha que interessante, os dois já se conheceram numa empresa secular com um produto. Richard, será que daqui a 200 anos vai ter Gillette, aparelho de barba? Só ver a minha e a sua barba, né? Eu acho que vai ter. Se já tem 200, 300 anos, provavelmente vai ter. Então, independente do qual vai ser o próximo WhatsApp ou o próximo Facebook, daqui a 200 ou 300 anos as pessoas vão precisar fazer a barba. Além disso, Coca-Cola, nós vamos ver daqui a pouquinho várias empresas. Então, conta pra gente, Richard, como é que é o método de investimento do Buffett e do Lema. Então, perguntaram, né, para o Buffett, né, como é que ele selecionava os investimentos, e ele falou, olha, selecionamos investimentos a longo prazo, pesando os mesmos fatores que seriam levados em conta na compra de 100% da empresa. Então, não importa se ele investe 5% do portfólio, né? Toda vez que ele investe em uma empresa, ele considera como se ele estivesse comprando totalmente aquela empresa. E é muito dá um legal, grau de importância. Luquinha mostra pra gente, e é uma empresa em que ele não pensa em vender. Ele quer ficar com a empresa para o resto da vida. E é bom isso, porque imagina o quanta coisa ele tira da frente, quanta remoção de coisas ruins na hora que você fala, eu só compro aquilo que eu vou ficar para o resto da minha vida. Exatamente. É que nem um casamento. Então não gera overtrade, não gera excesso de informação, extremamente focado. Continua contando o método aí. Então, aí tem esses 4 pontos básicos aí que ele leva em conta. Primeiro, né, empresas que tenham características econômicas favoráveis a longo prazo, ou seja, ele já está olhando empresas que sobrevivam aí à visita da família da desordem. Gestão competente e honesta. Quantas vezes no programa a gente já falou que ser ético é ser antifrágil? Viu? Volta pra gente aquilo que eu acho que o público do Infomoney menos, mas as pessoas por aí, de modo geral, confundem os capitalistas. Achando, é empresário, é bilionário, é tudo a mesma coisa. E absolutamente não é. Por exemplo, aquele Fernandes que saiu do Garantia na década de 70, 80, saiu porque o pessoal do Garantia dizia que ele era muito de negócio, muito político, muito esquema, muita molha-mão. Não era um cara ético. Está no livro, não sou eu que estou inventando. O que ele faz? Ele vai lá e abre um outro banco. E esse outro banco se chama Pactual. Né? E veja que o Pactual agora está perto do olho do furacão. Né? E provavelmente nós veremos coisas acontecendo no Pactual como nós vimos na JBS. Então, é muito importante a gente entender o quanto esses caras são éticos. Leiam livros, procurem esses caras. O Richard daqui a pouquinho vai postar aí um link do documentário da vida do Warren Buffett, que já está postando agora. Assista, tem 1 hora e pouco. É um resumo daquele livro que a gente trouxe na semana passada, que é A Bola de Neve. E tira lágrima mesmo, do que esse cara é um cara íntegro, interessante. Então, continua. Qual que é o terceiro item de investimento? Obviamente, né, o preço de compra tem que ser atraente em termos de valor, então ele tem que estar comprando a empresa por um preço que está muito abaixo do que ela realmente vale. Ele aprendeu isso com o Benjamin Graham, e o Benjamin Graham chamava isso de margem de segurança. Quando você compra alguma coisa por um preço abaixo do que você acha que realmente vale. Como se estivesse comprando uma nota de $1 por alguns centavos. Então, às vezes, por exemplo, por isso que as grandes compras do Buffett acontecem nas crises. Exato. E para que ele consiga ter muito dinheiro nas crises, o que ele faz? Ele faz a estratégia barba.
Não é exatamente 90-10, mas eles sempre têm muito caixa, e aí quando vem a crise, eles não são alavancados com alavancagem suja, que é dívida, então eles têm dinheiro e podem sair comprando. Qual que é o quarto item do método de investimento do Buffett? Uma indústria com a qual estamos familiarizados e cujas características comerciais a longo prazo nos sentimos competentes para julgar. Então eles investem naquilo que eles julgam compreender, né? Então, voltando aqui para a gente, normalmente negócios perenes, negócios de séculos, negócios que se você olhar daqui a 20, 50 anos, você tem uma certa convicção de que eles estarão lá, totalmente efeito Linde. Eu vi uma entrevista muito engraçada do Buffett do lado do presidente da Coca-Cola, um presidente antigo lá, da década de 90, e o Buffett falou assim, olha, a gente compra empresas, investe em empresas que até um idiota poderia administrar, porque um dia o idiota vai administrar. Ele falou isso, né? Porque ele vai ficar comprado para sempre. País, e aí a cara do presidente da Coca-Cola com aquela cara de putz, será que eu sou um idiota, né? Muito, muito engraçado. E eles eram amigos e tal, então foi muito divertido. Então é totalmente efeito Linde. Então, para você ter uma ideia, indústrias que têm sobrevivido em torno de mais de 100 anos. Então eles entram nessas áreas. Quais são as áreas de negócio? Bancos, seguros, bens de consumo descartáveis, alimentos e bebidas. E ele julga esses setores aí mais fáceis, né, dele avaliar do que aqueles setores que estão começando. Porque esses setores, as novas indústrias, elas ainda não passaram no teste aí do efeito do tempo, da família da desordem, ainda tem que provar que elas vão sobreviver mais tempo. Exato. Uma coisa interessante é que banco não é todo tipo de banco. Né? Eles apanharam bastante com o Solomon na década de 90, o Buffett. Então é Wells Fargo, é banco de varejo, é banco de serviço, que ganha dinheiro com a formiguinha, não banco de investimento. O banco de investimento ele comprou aqui em 2008 o Goldman Sachs, talvez para não quebrar, e também porque era o sonho da vida dele, sempre foi o Goldman Sachs, e ele comprou lá na Bacia das Almas, fez um ótimo negócio, ele deve ter lá uns entre 5% e 10% do Goldman Sachs. Outra coisa, eu tenho uma empresa, a Zen Economics é uma empresa, é uma startup de educação. Quando eu vou conversar com investidores que querem colocar dinheiro na empresa, eles falam, mas eu prefiro investir naquilo ali que amanhã vai dar certo, que é um produto, um WhatsApp novo. E eu digo assim, será que esse WhatsApp novo, daqui 6 meses ou um ano, ele vai estar aí, vivo, acontecendo? Não sei, acho que sim. Aí eu pergunto, será que daqui 100 anos as pessoas vão precisar se educar? Elas vão precisar se desenvolver? Mesma coisa que a indústria do alimento. Quando eles... a carteira, não vou nem ficar falando muito. Fala a carteira pra gente aí. Então, alguns exemplos, né, do portfólio do Buffett, né? Você tem o Kraft Heinz, que foi formado pela fusão do Kraft e Heinz. O Kraft foi fundado em 1903, Roche e o Heinz fundado em 1869. Isso. O Wells Fargo fundado em 1852. A Coca-Cola, 1892. E a IBM, fundada em 1911. Já tem até uma mensagem do José Carlos Lisboa. Como assim? Ele está vendendo IBM. Mas fazia parte aí a gente tem que esperar a atualização, mas sempre fez parte do portfólio dele também, uma empresa centenária. IBM faz alguns anos que ele resolveu fazer essa aposta, perdeu 700 milhões aí numa queda que teve, não estou sabendo o que ele está vendendo, mas de qualquer maneira ele está tentando entrar um pouco na tecnologia, andou comprando a Apple, de repente a Apple, né, ele não é muito bom de tecnologia, então, mas comprou centenárias. Com certeza. Então vamos continuar. E aí vai ser a primeira vez que a gente vai falar desse quadro novo que se chama Investimentos Antifrágeis. Uma vez que na semana passada todo mundo ficou voando aqui nem barata tonta, querendo saber como é que faz seguro de carteira, como é que consegue investir no caos, como é que se dá bem. Nós falamos bastante disso na semana passada, mas vamos voltar toda semana agora dando uma dica ou um insight sobre investimentos antifrágeis. Toda a natureza de investimento, você pode ter uma visão de fragilidade, de antifragilidade. Então, o seguro de carteira, que é algo que perguntaram bastante para a gente essa semana, existem várias abordagens e maneiras de falar sobre seguro de carteira. Eu e o Richard, a gente podia chegar aqui e dar uma aula de como você deveria comprar puts de índice Bovespa, que é a melhor ferramenta se você tem um portfólio de ações, principalmente um portfólio de ações minimamente correlato com o índice. Só que a gente já está falando uma bobagem, enganando vocês. Para negociar, comprar puts
de Ibovespa futuro é o contrato grande, que custa R$60 mil, 10 contratos no mínimo. Então, você teria que proteger R$600 mil de carteira. Como a gente ensina balanceamento dinâmico, entradas e saídas parciais, você teria que ter milhões de reais na sua carteira, então é inviável. Então, assim, seguro de carteira é possível, mas não é algo tão fácil assim. Além disso, existe um outro seguro, que é você vender índice futuro, por exemplo. Vender índice futuro é uma estratégia meio esquizofrênica, no sentido de que ela é intervencionista, ela não é da via negativa. Que sentido faz você comprar uma carteira igual ao índice Bovespa e depois ir lá e vender um contrato futuro e anular, né? Uma coisa está anulando a outra. Então, também não é o negócio do século. Existem algumas maneiras. Conta um pouquinho o que você acha disso, Richard. Eu acho que o ponto essencial o investimento antifrágil ele funciona da seguinte forma. Depois que acontece o evento, você está cheio de alternativas na sua mão para você tomar a sua decisão. É diferente de você ter que tomar uma decisão antes, tendo que acertar determinado cenário perfeito. Então pode acontecer o que for, pode vir um cisne negro como veio, você vai ter uma série de alternativas na mão. E por que um seguro de carteira? Se você tem um carro, você não faz o seguro do seu carro? Se tem uma casa, você não faz o seguro da casa? Se você não você não tem um seguro saúde, e aí quando você fica doente ou precisa de uma cirurgia, aí que você vai lembrar o custo disso, por que não nos investimentos, né? Por que não nos investimentos? Então o seguro de carteira é essencial, mas como o Roxo disse muito bem, a parte operacional é para poucos, porque você tem que saber o que você está fazendo, como, as quantidades, se você está recorrendo ao mercado internacional ou só focado no mercado nacional. Então, mas é muito importante para você estar se beneficiando dessa situação do cisne negro, que você não quer nem ganhar, você quer simplesmente sobreviver e ficar tranquilo nesse tipo de situação. Eu tenho uma experiência muito interessante e assim, vários clientes me procuraram perto de 2008 para eu ajudá-los a proteger a carteira deles fazendo hedge dinâmico. E a gente usou call, bastante call, e vou ser muito sincero com vocês, não funcionou. Não funcionou, os caras perderam muita grana. Eu tive que ver muita gente alugar o estômago para cara que perdeu milhões de reais, porque o hedge dinâmico de opção não funciona direito. O Black and Scholes não funciona direito, a volatilidade sobe, tem um monte de questões. Se vocês quiserem pensar numa maneira simples de fazer um seguro, eu imaginei 3 alternativas. Pensa comigo, Richard, vê se faz sentido. A primeira, comprar dólar futuro, contrato mini, pequenininho. Você compra uns contratos futuros com o teu portfólio, vai ter ajuste infelizmente, mas o dólar ainda é uma das melhores proteções para a queda da bolsa. Quando tiver um caos, provavelmente o dólar vai ser um bom negócio. Segundo, mais simples ainda, não deixe de ter Vale. Claramente você percebeu que a Vale foi um super hedge, aí ela subiu no dia do caos, né? Porque ela tem essa característica de quando o Brasil entra em colapso, o dólar explode, como ela é exportadora, ela sobe porque a receita dela é em dólar. E a terceira maneira, e eu acho que é uma sacada mais interessante, é a via negativa. É o que eu chamo de teste do travesseiro. Deitou na cama, no travesseiro, ficou 1 hora sem dormir... Acabou, né? Tem que zerar tudo. Diminua a posição, diminua. Tem uma posição, eu fiz um call essa semana com um cara, fiz um coaching com ele estava desesperado, ele tem um portfólio muito grande, ele queria saber como proteger. E aí eu vi que ele só tem 5% do dinheiro dele na bolsa. E ele falou, será que eu zero tudo? As pessoas estão mandando zerar tudo. Né? E eu falei, velho, se a bolsa cair pela metade, você vai querer comprar mais? Você vai querer dobrar a mão? Ele falou, eu vou, se cair pela metade vai ficar barato. Eu falei, então, tranquilo, deita no travesseiro e dorme. Outra dica do travesseiro, se você deitar também e dormir muito tranquilo, tá pouco. Tem que ter um pouquinho mais, tem que ter um pouquinho de preocupação. Eu acho que é isso. Poderíamos falar horas sobre o estratégia barbell, né, que a gente já falou, seguro de carteira, e aí você vai via negativa. Se for fazer alavancagem, tem que ser com opções, que é alavancagem limpa, não faça dívida jamais, contratos futuros, posições muito grandes, termos, esse tipo de coisa é muito perigoso. Né? Vamos falar um pouquinho do Taleb no Brasil, 678 HSM Expo. Vai ser muito legal. Nós tivemos um flavor disso na semana passada, estivemos lá na HSM Summit, lá no Transamérica, incrível. Vários pensadores. Uma coisa que foi muito legal, volta aqui pra gente, por favor, Luquinha.
foi o Walter Longo, né? Que é um cara conhecido aí da mídia, porque fazia lá o Aprendiz. É presidente do Grupo Abril. Isso, e agora presidente do Grupo Abril, um super CEO, tá chacoalhando o Grupo Abril, foi incrível a palestra. E a palestra dele tem bastante toque de Taleb. O que ele foi lá para dizer é o seguinte, nós aprendemos que o papel não vai acabar. Que o papel está aí há muito tempo e que vai continuar, que as pessoas estão diminuindo a leitura dos tablets. Quer dizer, efeito Linde. Efeito Linde. E ele até citou umas 3 frases inteiras do Taleb lá durante a palestra, e no final a gente foi falar, olha, isso que você falou, que o papel até vai aumentar de valor... Matematicamente tal, a gente consegue demonstrar. É o efeito Linde, depois a gente explica. Ele falou, não, o Taleb eu conheço, veio aqui no final do ano, vou estar aqui, então foi muito legal. E outra coisa muito legal, um artigo escrito pelo nosso amigo Guilherme Soares, que esteve aqui no programa número 10, é o CEO da HSM, um artigo divertido, muito bem escrito. Um monte de gente que eu conheço tá falando bem do artigo. O Guilherme é muito respeitado no mundo aí do management, né? Então, e um grande conhecedor do Taleb, né? Com certeza. Vale a pena ler. E o Taleb no Brasil é uma oportunidade única, né? Um grande, né? Acho que um dos maiores pensadores da atualidade. E se você tem aí o seu livro, né, Antifrágil, Cisne Negro, vai ser sua chance também de ter o autógrafo, né? Exatamente. Vale a pena. Eu vou colocar até o link aqui. Agora, gente, a gente tem o link para quem quiser ver quanto custa, quando vai ser, detalhes do evento. A gente está postando agora aqui no Facebook, procura esse link traqueado, tem desconto de preço, entra lá, você vai ver com calma, é muito, muito interessante. Agora um quadrinho que a gente criou que é o grupo do Face, os Antifrágeis, uma coisa que nasceu de forma tão espontânea e singela, né? Já temos quase 70 pessoas lá, algumas fotos, você já sabe, para você fazer parte do grupo, você tem que pedir para entrar e mandar para mim ou para o Richard pelo Facebook a tua foto que muito a gente legal, libera. Né? Então tem aí umas 30 fotos, a gente está juntando todas as fotos. Uma coisa que me deixou muito feliz, assim, até emocionado, é ver que tem quantas crianças que estão tendo contato com as ideias de antifragilidade. É muito interessante, espetacular, né? Richard, espetacular, né? Uma pessoa de 50 anos de idade, é muito difícil você mudar. Pode voltar aqui pra gente, Luquinha? É muito difícil você mudar as convicções e mudar os hábitos e mudar as crenças de uma pessoa de 50 anos, porque ela já está com aquilo muito solidificado. Agora, as crianças, que são quem vão de fato tomar o controle do mundo e vão mudar isso, elas têm o cérebro elástico, elas entendem isso muito fácil, então tem que começar cedo mesmo. Agora, o programa, né, tá lento, já passamos bastante tempo, então vamos dar uma corrida agora no final. 2 comentários, o número de comentários está tão grande que não dá nem mais para falar todo mundo, mas o primeiro é uma pergunta interessante. Lê pra gente, Richard, vê se você responde. O TV Trader Autônomo. Roxo, arriscar um pequeno capital em loterias tem o mesmo sentido de comprar pozinhos, que aí é a sua especialidade? Então volta aqui para mim, eu vou explicar isso. Por favor, Luquinha. É muito diferente. Por quê? Porque na loteria, na Mega Sena, por exemplo, como custa R$3 um bilhete, e são 60 milhões de combinações, então se você combinar todas as sequências possíveis, você tem 60 milhões de combinações, 60 milhões de combinações de 6 números, então você precisaria fazer 60 milhões de bilhetes de R$3, custaria 180 milhões de reais para você garantir que você de fato ganharia na Mega Sena. Só que você não tem garantia que você vai ganhar sozinho. Então, provavelmente, você também teria que dividir o prêmio algumas vezes. E o prêmio da Mega Sena é infinitamente menor do que 180 milhões, é muito menos do que isso. Então, não vale a pena porque a expectativa matemática é negativa. Aquilo que você gasta apostando é muito menos do que você pode ganhar quando as coisas derem certo. Então, a relação matemática é muito ruim. Não vale a pena jogar na Mega Sena. É muito mais negócio fazer o pozinho. Por quê? Porque como o pozinho a gente acredita que a cada 2 anos uma opção vai dar exercício, vai de 1 centavo para R$1, ela vai subir 100 vezes. Então você vai ter um retorno de 1 para 100. E como você vai gastar 2 centavos por mês, em 2 anos você vai gastar 48 centavos ou 20 e poucos centavos, depende da sua aposta. Então, com certeza, aquilo que você vai ganhar quando der certo, paga muitas vezes aquilo que você perde quando você vai perdendo o pozinho. Por isso que não é um bom negócio jogar na Mega Sena e é um bom negócio fazer a estratégia do pozinho. E agora, um dos nossos alunos mais queridos e dedicados aí, nosso amigo, faz parte do grupo desde o começo, o Ricardo Celestino, sempre
muito sagaz, né? E conta aí pra gente o que ele fala. Ele fez um comentário excepcional, né? Taleb nos demonstra que uma carteira de investimentos, onde se espera 15% de retorno ao ano, com uma variação de 10%, tem 93% de chance de ter um ano positivo. Já se reduzirmos o tempo gráfico para um mês, a chance deste mês ser exitoso é de 67%. Se reduzirmos ainda mais, veremos que a chance de êxito diário é de 54%. E num gráfico de 60 minutos é de 51,3%. Tudo isso por conta da redução do universo amostral e da volatilidade no tempo gráfico menor ao que ele chama de ruído. Exato. Então isso ilustra bem o que a gente já falou, pode voltar para nós, Luquinha? Naquele episódio, né, Roxo, sobre sinais e ruídos, que quanto menor o tempo que você está transacionando, é muito mais difícil você conseguir ter êxito, porque você está ali impregnado de ruídos. Quando você afasta um pouco o prazo, aí os ruídos vão diminuindo e você vai conseguindo enxergar melhor os sinais. Os sinais todos. E vendo o documentário do Warren Buffett, você vai ver claramente que ele demonstra que é uma questão de tempo. Tudo é uma questão de tempo e se você ficar microgerenciando os segundos, você vai entrar naquele fluxo mental da obsessão e vai virar um Sméagol aí, né? Vai ficar que nem aquele personagem lá do Senhor dos Anéis. Richard, muito bom o programa de hoje. Lê a mensagem final pra gente, por favor. Mensagem final. Se este algo existe há muitíssimo tempo, então, irracional ou não, poderemos esperar que permaneça entre nós por muito mais tempo e sobreviva aqueles que clamam por sua morte. Então, aquilo que já está aí na humanidade aí há muitos séculos, milênios, vai continuar, tende a continuar ao mesmo tempo do que já viveu. Pelo menos. Com certeza. Então é isso. Olhe para trás, para o passado, aprenda com a história. Aliás, tem um livro a mais hoje aqui, porque a gente trouxe Iludidos pelo Acaso, que é onde explica parte daquilo que o Ricardo falou hoje. Então esse é o primeiro livro filosófico do Taleb, só para a gente ilustrar. Então é isso. Vamos olhar para trás. Se alguma coisa tem 2, 3, 4 mil anos, é que ele tem adjetivos, antifragilidades para que tenha sobrevivido até hoje e provavelmente vai continuar sobrevivendo. Então a gente aprendeu muito com essa aula. E quer prever o futuro? Identifica o que é frágil, porque o que é frágil não vai existir mais no futuro. Exatamente. Essa é a mensagem. Gente, muito obrigado. Uma ótima quinta-noite, uma ótima sexta-feira, um final de semana incrível para vocês. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Richard. Abração. Grande abraço aí, Roxo. Grande abraço para todo mundo. Até a próxima. Isso aí.